Assim, o câncer tem a sua propensão na atual encarnação ou numa posterior. Agora, prestem atenção no que eu estou falando. Um expressivo número de cânceres. Os amigos espirituais têm dito isso nas palestras da madrugada e nós repetimos. Estão vindo antes da hora. A pessoa X traz matrizes de células cancerígenas que deverão eclodir nessa ou naquela parte do corpo aos 50 anos. Mas os seus comportamentos de mágoa, rancor, ressentimento, prepotência, ódio, inveja, ciúme, maledicência, desestruturam a sua orquestra, desafinam o seu conjunto fisiopsíquico espiritual. E o câncer que era para vir aos 50, vem aos 30, aos 20. Deu para entender? Da mesma forma que se você se encharcar de mindons positivos, de células mentais positivas, se você tiver comportamentos e atitudes nobres, pode aquele câncer que era para vir aos 50, vir aos 51, 55, 60, ou vir mais brando. Deu para entender? Por isso não existe fatalidade. Quando se fala na lei do karma, karma não é uma palavra espírita, é uma palavra do sânscrito, vem da Índia, é lei de ação e reação, com fatalidade. Com fatalidade. Não tem saída. Eu matei Pedro. Na próxima encarnação eu vou ter que morrer com um tiro. Lei de ação, uma flechada. Não é isso? Matou pelo ferro, feriu. Pelo ferro será ferido. Nós temos um companheiro que passou por 2 cirurgias renais. E na primeira abriu. E quando o médico chegou no local que os exames demonstravam que estava o cálculo, o tamanho do caroço de azeitona, um cálculo enorme, o médico ficou assustado. Não tinha nada nos rins dele. Ele mexeu o quanto pôde e não tinha nada. E na vétera estava lá o cálculo de todo tamanho. Fechou. 2, 3 dias depois, repetiram os exames. O que acharam? O cálculo no mesmo lugar, do mesmo tamanho. Aí ele mandou me chamar. Nós trabalhamos juntos na fazenda Paraupeba durante mais de 5 anos juntos. Sentávamos um ao lado do outro. Era o João, chamado João da Cabeça Branca de Rio Novo. João do Cosmo, quem é de Rio Novo pode lembrar dele. Ele disse: Armandinho, o que está acontecendo? Me aplica um passo, tomou outra cirurgia marcada, com crises, voltou tudo. E o médico, nada. Junto a médico, ficou boquiaberto. Nós estamos aplicando o passe nele. Entra Mateus na sala, no quarto, com o doutor Murilo Neto. O quarto na penumbra, já eram 11, 23 horas e 30 minutos mais ou menos. Eu e o Renato Maltoni aplicando o passe nele. E o João chorando, igual uma criança. Que mal eu fiz a Deus para ter que passar por 2 cirurgias em menos de 72 horas. Outro dia, ainda ontem eu fui submetido, anteontem, agora hoje outra cirurgia. Padre. E doutor Murilo Neto vira e fala: diga a ele que me passou várias pessoas pelo punhal, agarrando pelo pescoço e enfiando faca pelas costas. Todos o perdoaram, com exceção de 2. Por isso a necessidade de 2 cirurgias. Quando eu acabei de falar isso,
eu ouvi atrás de mim alguém fazer assim. E a gente que vive nessas duas dimensões, você não sabe se é daqui, você é de lá. Eu de costa para a porta, mas eu senti que era daqui. E aí o Murilo vira para o filho dele que estava atrás de mim, que foi o segundo cirurgião, porque trocou de cirurgião para a segunda cirurgia, e disse: não é, Eduardo? E o Eduardo engasgou e disse: é. Então, o que nós vamos fazer? As nossas matrizes de culpa, as nossas matrizes de inconsequência, nós temos que pensar. O câncer é uma patologia de fundo. E Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: o que é a moral? E o que eles respondem para Kardec? Quem lembra? É a regra de bem proceder. Perguntas? Concordo. Pela lei da ação e reação. Sim. Allan Kardec coloca sendo ação e reação. Aí eu sou senhor do meu destino. Sim. Eu posso agravar ou eu posso minimizar. A pergunta é: uma pessoa que matou outra torturando, por exemplo, ela vai vir numa outra encarnação e vai morrer da mesma forma. Vai ter sempre então uma pessoa caindo no erro? O João matou várias pessoas apunhalando pelas costas. Ele precisou de ser apunhalado nessa encarnação? Foi com anestesia, dentro de uma santa casa de misericórdia em Juiz de Fora. Por quê? Porque procedimentos que o João criou nessa encarnação minimizaram a gravidade do assunto, mas não o tiraram da lei. Ele precisou de alguém em Rio Novo pegar ele com um chucho por trás? Não, foi com anestesia. Eu contei um pedacinho da história, a história é grande, mas o tempo e aqui não é oportunidade para isso. Mateus disse para ele: agradeça. Lá atrás foi na traição, aqui foi com medicação, com anestésia. Deu para entender? Então, Joana de Ângeles diz: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. O bem que me faz bem não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. Mateus diz: fazer o bem faz bem, faz muito bem também para você se fizer bem feito. Não adianta fazer o bem mal feito, não é bem, é mal. Ninguém é mais ou menos bom. A Ana Lúcia é mais ou menos boazinha. Tem jeito disso? A Tereza é mais ou menos honesta. Não tem. Então o que nós estamos fazendo com a vida? Temos que pensar. Haja fôlego, haja coração. Dá para entender? Perguntas? Se o câncer moral, você falou que poderia vir aos 51, 52, etc. Pode antecipar ou pode prolongar. Mas existem situações que ele nem virá, ou nem viria. Dependendo do que a criatura fizer, ela pode mudar até o eixo magnético dos seus elementos de formação do tumor. Perfeitamente. Conforme atitudes, pensamentos. Conforme. Tu te tornas responsável. Eu uso essa frase com muita frequência. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que castiga. Quando nós fazemos a maior festa junina de Juiz de Fora e da região, que é a família FEAC, recebendo a família Juiz Forana, nós fazemos sem uma gota de bebida alcoólica. Por quê? Porque aqui na tribuna nós falamos: álcool, nenhuma gota, em nenhuma situação, sob nenhum pretexto ou desculpa. Nós temos trabalhadores na casa com ficha recebida nos Alcoólicos Anônimos de 20, 30, 35, 40 anos, filiados à Irmandade de Alcoólicos Anônimos.
O álcool mata tudo que está vivo e conserva tudo que está morto. Aí, em nome da fraternidade, nós vamos para a festa e enchemos o povo de tudo que deve e que não deve. Caipirosca, você deve falar, um dia eu passei lá, lá, caipirosca. Eu falei, será que é uma caipira feita de birosca? Que birosca, quando a gente era pequeno, bolinha de gude chamava birosca. Mas nem parei para perguntar, não. Se alguém souber, depois me manda por e-mail que é a explicação, que a curiosidade continuou. Então o que adianta aqui? Meus irmãos, paciência, tolerância, paz. Aí você me dá uma fechada no trânsito, eu te dou uma buzinada no tamanho, xingo meia dúzia de palavrão. Você para no sinal, eu desço, vou lá com um revólver, ameaço te dar um tiro. Peraí, mas esse não é aquele orador que ontem estava falando sobre a paciência? Não é? 2 pesos e 2 medidas. Diz o Evangelho, não se pode servir a Deus e a mamão. Que vamos acabar traindo um, gostando mais do outro. Como é que faz?